Provérbios 22, versículo 6 diz assim: Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Estamos de volta então no nosso estudo sobre atalhos do atraso, e estamos no momento na secção atalhos do atraso na criação de filhos. E nós temos visto na semana passada a importância da rotina. Nós definimos o que é uma rotina, os resultados de ter uma boa rotina e qual é a função da rotina. Nós vimos que essa palavra educa, ela significa consagre. Educar, consagrar, em hebraico é a mesma palavra. Inclusive, a única instância em que essa palavra é usada como educa é aqui, Provérbios 22, versículo 6. Os outros usos da palavra é encontrada lá em Levítico, a maioria das vezes, mas é em relação à consagração do templo, ou do tabernáculo, ou algo nesse sentido. Então, certamente depois a gente ver, definir, explicar o que é uma rotina e a sua função, com certeza todo mundo ficou com água na boca, né? Ficou todo mundo desejoso de saber como ter uma rotina. Então, o tema de hoje vai ser, pegando no final de onde deixamos na semana passada, e nosso tema será como criar uma rotina. Como criar uma rotina. Essa palavra criar é muito apta para o tema de hoje, porque a rotina que você e eu criamos é uma rotina que vai se encaixar especificamente dentro das nossas metas, dentro da nossa realidade. Isso inclui nossas circunstâncias e dos nossos recursos. Recursos desde tempo até financeiro, até aptidões ou habilidades que nós temos. Então, a rotina que nós vamos criar isso, nós vamos criar do nada, onde não tinha, nós vamos criar uma rotina. Na realidade, todo mundo tem rotina. Nós vamos criar uma rotina boa, nós vamos criar uma rotina adequada, porque estabelecer uma rotina dá trabalho. Uma boa rotina. Estabelecer uma boa rotina requer esforço. Por isso que é tão tentador o atalho do atraso, lembrando que o tema maior na série são atalhos do atraso, coisas que parecem que vão ser proveitosas, que parecem que vão facilitar, mas não facilitam. São atalhos do atraso, não atalhos de verdade. Então, muito tentador entrar nesse atalho de desprezar ou não dar a devida importância a essa questão de rotina. Não se importar com ela, deixar o barco rolar, né? O barco ir com a maré, porque isso não dá trabalho. Não dá trabalho. Você tem uma rotina inadequada, uma rotina errada, não dá trabalho nenhum a curto prazo. Eu rapidamente acrescento isso. Uma rotina errada pode ser vantajosa a curto, e eu acrescentaria, curtíssimo prazo. Então, é uma tentação, realmente, uma cilada muito fácil de a gente cair. Porém, não ter uma boa rotina resulta em muito mais trabalho depois. Então, você tem uma rotina inadequada, errada, falha, ela dá menos trabalho no começo. Mas depois, a médio e longo prazo, dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. E requer muito mais esforço para consertar e resolver os problemas que são criados. Então, a médio e longo prazo, a melhor coisa que a gente faz é trabalhar, estabelecer uma boa rotina. Como eu falei, na realidade não existe quem não tem rotina. Não é uma questão de você ter ou não ter rotina. Você tem rotina. Eu tenho. Todo mundo tem. A questão não é ter ou não ter. A questão é ter uma rotina que é boa, que seja fortalecedora para o seu fim, no caso aqui, para o lar, criação de crianças, e uma que seja honrosa a Deus.
Então, ao analisar a rotina que nós temos, ela é honrosa a Deus, ela honra a Deus, ela glorifica a Deus. Porque rotina todo mundo tem. Então não é uma questão de, pastor, eu tenho ou não tenho. Não, você tem, eu tenho, todo mundo tem rotina. Sabe que não tem rotina? Alguém que está enterrado, algum defunto. Quem morreu não tem rotina. Mas se você está vivo, você tem rotina. Pode ser uma péssima rotina, mas é uma rotina. Tá? É uma rotina. Como nós vimos semana passada, rotina significa caminho. Então, está todo mundo caminhando nessa vida, nesse mundo. Você não, mesmo que você não esteja caminhando fisicamente, você está atravessando o seu tempo, você está peregrinando pela viagem nesta vida, nesta terra. Então, todo mundo tem uma rotina. O passo mais importante, como qualquer coisa, é você fazer uma análise da rotina. E veja só, talvez você está sentado aí pensando, pastor, eu não tenho filhos, eu não vou criar filho, nada a ver comigo. Ou talvez está dizendo, pastor, eu já criei meus filhos. Mas não interessa, porque os princípios que nós vamos ver hoje, o foco será, a aplicação será na criação de crianças. Porém, os princípios você pode aplicar para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Você é jovem, você é solteiro, você é casado, tem filho, não tem filho, vai ter filho, já teve filho. Você deve ter uma rotina boa. Como nós vimos semana passada, você não pode ensinar o caminho, uma rotina boa, se você não tem uma. Então, se você teve, vai ter ou não vai ter mais, já pensou, esqueceu de ter filho? Não interessa, mesmo assim você deve ter uma rotina que seja honrosa para Deus. Mas o primeiro passo, então, é analisar a sua atual rotina, tendo grande cuidado de fazer essa avaliação de forma honesta, objetiva, com humildade e ser realista. É você olhar a sua rotina dentro desses parâmetros. E o segredo para estabelecer uma rotina, depois de fazer uma análise honesta, franca, etc., e você desenvolver a rotina, é você implementá-la. De nada adianta você bolar uma rotina fantástica, se você não vai implementá-la. Ou se você vai fazê-lo durante 1 ou 2 dias, uma semana, um mês, e depois parar. Então, o segredo para você ter uma rotina é repetição. Uma rotina tem que ser algo constante, sistemático, incrementado aos poucos. Então, toda rotina, especificamente para crianças, você tem que fazer uma coisa sistematicamente. Então, não é quando dá, ou quando estou afim, ou quando é conveniente. Não, tem que ser sistemático, tem que ser constante, e aos poucos você vai incrementando. Esse é o problema de você deixar muito tarde para implementar uma rotina. Você quer implementar muita coisa ao mesmo tempo. Não adianta você sair de 8 para 80 de um dia para o outro. As rotinas devem ser implementadas e aos poucos incrementadas, sistematicamente. Por isso que é importante ter a constância. E você ter esses incrementos aos poucos. Não adianta você chegar um dia em casa, pai, mãe, e dizer assim, pronto, aqui é o seguinte, eu sou o pai dessa bagunça aqui, eu sou a mãe, eu que mando aqui, de agora em diante vai ser assim. Não adianta fazer isso. Seu filho tem quantos anos? 7, 8, 9, 10 anos, nunca teve uma boa rotina, você não vai chegar lá num dia e por decreto querer estabelecer uma rotina. Isso não vai funcionar. Tem que ser feito aos poucos, pouco a pouco. Deus não faz isso com você. Quando você é salvo, quando eu sou salvo, Deus não espera que você no outro dia esteja lendo sua Bíblia todos os dias, orando todos os dias, e jejuando, e não sei o que mais, e fazendo todas as mudanças que você precisa fazer. Não. É um processo, é aos poucos, mas tem que ser constante sempre. É a mesma coisa no estabelecimento de uma rotina. Então, Spurgeon, certa vez disse que hábitos, abre aspas, hábitos forjam e revelam caráter. Então, os hábitos que são implementados na rotina, que são constantes, repetitivos, incrementados aos poucos, esses hábitos, eles vão forjar o caráter, mas igualmente eles vão revelar o caráter que já existe. Então, vou fazer agora uma afirmação, espero que ninguém fique chocado.
Mas a verdade é que não existem crianças mal criadas. Ah, pastor, você está errado. Existe sim, inclusive eu conheço meia dúzia. Não. Não existem crianças mal criadas. Existem sim pais que criam mal. Lá em Efésios 6, versículo 4, fala que o pai deve criar os filhos na doutrina e administração do Senhor. Como eu venho falando, os filhos são passivos nesse processo. Nada depende deles. Tudo depende dos pais. É os pais que devem criar na doutrina, na administração. Tudo parte dos pais. As crianças são passivas. Então, se a criança tem uma criação má, ou seja, é mal criada, a culpa não é dela. A culpa não é dela. A gente olha aquela criança mal criada e a gente fica chocado, revoltado, chateado, indignado. Mas a culpa não é da criança. A criança é uma vítima. Literalmente é uma vítima. É porque ali existem pais que não estão fazendo o seu trabalho, não estão criando bem, estão criando mal. E o resultado é uma criança mal criada. A gente às vezes confunde mal criada com uma criança... Tem criança levada, mas ser uma criança levada não necessariamente quer dizer que a criança é mal criada. Tá? Pode ser uma criança que ela é muito ativa, ela faz, mas não tem nada a ver com malcriação. No sentido que nós estamos usando aqui, é claro. Então, uma boa rotina é uma ferramenta crucial para criar bem uma criança. Então, uma criança mal criada é uma criança que não tem uma boa rotina, não tem um bom caminho estabelecido. E isso é uma ferramenta muito importante. Então, como criar uma rotina? Bom, vamos abrir nossas Bíblias para Deuteronômio 6, e nós vamos ficar lá nesse texto de Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, praticamente o resto da mensagem de hoje. Então, quando você achar o texto, não perca o lugar. Mas em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Como tudo na vida, o passo mais importante é o primeiro, porque é justamente o começo. Você não vai dar o segundo, o terceiro passo antes de dar o primeiro passo. E é isso que nós temos aqui. E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás, etc. e tal. Então, o quando deve criar uma rotina é hoje. Obviamente não vai ser ontem, porque ontem já passou. Não é amanhã, porque amanhã ainda não existe, na verdade. Então, se for criar rotina amanhã, ela não está criada hoje. Então, existe uma certa urgência. Hoje é o dia de começar a rotina. Pastor, quando que eu devo fazer uma análise, quando que eu devo implementá-la? Hoje. Hoje. Só não pode implementar ontem, porque não dá mais. Mas hoje. Não deixe para amanhã. Não fique no erro de amanhã eu começo. Depois eu vejo isso. Deixa primeiro eu. É nessa conversinha que muitos crentes passam a vida inteira e nunca leem a Bíblia por completo, nunca vão evangelizar, nunca fazem um monte de coisa, porque é sempre depois, deixa primeiro, quando der, e vai enrolando. Rotina é a mesma coisa. Depois, daqui a pouco, depois a criança já casou, saiu de casa, e o depois nunca ocorreu. Então, hoje, o quando é o hoje. No caso de crianças, devemos estabelecer uma rotina o quanto antes. Claro, é tudo dependendo da idade da criança. Tá? Mas até uma criança novinha, a Mila tem alguns poucos meses. Mas já se pode estabelecer certas rotinas, que no caso dela não é nem tanto estabelecer, mas respeitar a rotina que a criança já tem. Note isso, um bebê já nasce com rotina. Eu lembro quando as meninas eram pequenas, não tanto a Michelle, mas a Gabriela, que foi a primeira. Então eu fiz um estudo detalhado. E você podia acertar o seu relógio para quando ela ia chorar, porque ela queria mamar. Era impressionante.
Eu peguei um papel, anotei direitinho e eu vi quando ela acordava para mamar e não sei o quê. E você podia falar o quê? Ela vai acordar. Sim, ela acordava. Sabe o que é isso? Rotina. Foi você que fez, pastor? Eu não fiz nada. Eu simplesmente estava respeitando a rotina da criança. Que quando é nos primeiros meses, basicamente é o quê? É dormir, mamar, mas tem que ser observado. Então é importante a gente ter um ambiente propício para ela dormir e um ambiente propício para ela mamar. No caso, se a mãe tiver que estar presente, então a mãe tem que estar presente. Ou se não, mamadeira, na geladeira, enfim. Aí é com as mães. Mas, então você tem que respeitar. Então deve começar cedo. Não, eu vou começar uma rotina, pastor. Quando meu filho tem uns 15 anos, eu acho que é uma idade boa. Meu amigo, com 15 anos, a rotina não vai servir de praticamente mais nada para o que você quer. Então, deve começar hoje. Claro, a rotina de uma criança de 3 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, é diferente, claro. Estou dizendo que é um tamanho, serve todos os pés. Claro que não. Mas uma rotina deve existir, sim. Mas devemos, então, iniciar com rotinas de acordo com a idade, e que eu já mencionei e usei o termo rituais. Rituais. Eu sei que ritual é uma palavra que a gente às vezes associa com igreja, ou magia negra, ou satanismo, esses rituais macabros. Não, mas o ritual é simplesmente um modo específico de se fazer alguma coisa. Nada mais do que isso. É um modo específico de fazer alguma coisa. Por exemplo, hora de dormir. Mais uma vez, dependendo da idade, deve haver um ritual. Se a criança tem 7, 8, 9 anos, é mais velha já, o ritual vai ser muito mais simples, e talvez vai ser simplesmente fulano, daqui a 10 minutos é hora de dormir. E a criança então já sabe que daqui a pouco ela já vai se preparando para ela, sei lá, escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa, enfim. Aí os detalhes ficam por conta de cada família. Mas já um ritual de uma criança com 2, 3 anos é outro. Talvez inclua levar a criança para a cama, contar uma história para ela. Não estou dizendo que se você não fez ou não faz isso, está errado. Estou dizendo que, vou usar um exemplo que a gente fazia com as crianças, nossos filhos. Né? Toda noite, eu ou a irmã Simone, levávamos para a cama. Isso já grandinha, estou falando já com 6, 7, 8 anos, ou menos até, 5, 6. Mas a gente contava uma história para elas, colocava na cama, a gente orava com elas. Tá? Era um ritual, era um rito. E aquilo era algo que forjava, que enraizava aquele momento e aquelas coisas. E antes de dormir, um momento muito precioso para uma criança. Um momento muito útil para você ensinar, e você enraizar, e você colocar dentro da rotina, dentro do coração da criança, né, um ouvido do pai e da mãe. Boa noite, eu te amo, Jesus te ama. Contar uma história da Bíblia. Tá? São momentos preciosos. Agora, claro, seu filho tem 17 anos, a Gabi, eu acho que você não está com ela para contar uma história da Bíblia, e talvez não seja tão adequado. Mas não seria o fim do mundo. Tá? Enfim, refeições, a mesma coisa. Tão triste. Hoje em dia, eu não fiz uma pesquisa, mas são tantas famílias que não fazem refeição juntos. Tudo bem que talvez não dá para fazer as 3 refeições devido ao horário de trabalho, de escola e uma coisa ou outra, mas eu acho que no mínimo uma família deveria fazer uma refeição junta todos os dias, pelo menos uma vez. Ou o café, ou a janta, ou o almoço, mas alguma refeição deveria fazer juntos. Tá? E não ter celular, mas sentar ao redor de uma mesa. Aí você fala, com que idade? Bom, o quanto antes a gente colocar isso na rotina, melhor. Obviamente, você sentar para jantar com criança de 2, 3 anos na mesa é complicado. Elas precisam de ajuda, elas fazem bagunça. Né? E quando a criança fica mais velha, fica mais fácil, fica mais prático fazer. Mas não adianta você esperar a criança crescer, ter 6, 7, 8 anos para implementar isso, se você nunca fez isso antes. Então você começa mesmo aos trancos e aos barrancos, com todas as dificuldades que tem, e aí a coisa vai evoluindo dali. Agora, você chega uma criança que nunca fez teve uma refeição junto como família, de repente, com 9 anos, todas as refeições foram em família, isso não vai dar certo. Vai ter muita dificuldade, vai ter muita resistência, vai ter muita confusão. Então, comece cedo, comece logo, para que você possa enraizar esses costumes. Atividades como brincar,
atividades como interagir com se tiver irmãos ou com amigos, com primo, com sobrinho. São todas ocasiões que nós temos para tentar implementar o quando sempre que tiver uma oportunidade, sempre estabelecendo rotinas. Uma vez que é criada e estabelecida essa rotina, ela deve continuar viva até que ela cesse. Aí ela morre. Por isso tem que ser constante. Uma rotina, você cria ela, mas ela morre. Quando? Quando você para de fazer. Você para de fazer, ela morre. Então você pode ter uma rotina por 2, 3, 4, 5, 6 meses. Mas se você parar, se não tiver constância, todo aquele progresso, ele regride. Porque o natural do ser humano, inclusive crianças, a Bíblia fala, a estultícia está no coração da criança. Então é natural para todos nós, incluindo nossos filhos, querer reverter e voltar para um estado de caos e anarquia. Porque é isso que a carne quer. A carne não quer ordem, a carne quer fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, se ela quiser. Isso gera caos e anarquia. E esse é o estado natural do homem. Sabe? Muito se fala sobre, abrindo aqui parênteses, entrar no meio filosófico, antropológico aqui, muito se fala sobre a pureza da sociedade indígena. Você já estudou a sociedade indígena para alguém falar uma bobagem dessas? A sociedade indígena é o seguinte: eles saem para caçar, para pescar, aquela coisa toda, tudo bem. E se não tem, eles passam fome. E se uma tribo mais poderosa e maior quiser tomar a sua tribo, eles tomam, porque é a lei do mais forte. Não existe leis nem regras, não existe uma sociedade, estrutura nenhuma. Você vê lá, o infanticídio acontece muito. Então tem muita coisa que a gente pensa que hoje o homem tem que está muito evoluído, o mundo está tudo organizado. Não. O estado natural do homem é um estado de caos e anarquia, porque não tem estrutura, não tem Deus, não tem ordem. Lá em Gênesis 1, era tudo o quê? Vazio, não tinha nada. E Deus criou e trouxe ordem à criação, porque tudo era sem forma e vazio. Tá? Então, o estado natural das coisas, o que a carne quer deixar do homem natural, tá? Ele vai sempre tender a ir para o lado negativo, que é o mais fácil. Tá? E então o homem pode superar tudo isso, mas tudo isso requer estrutura, requer rotina, inclusive com os nossos próprios filhos. Então, quando criar uma rotina, uma boa rotina? Hoje. Comece hoje. Tá? Segunda pergunta. Primeira foi quando criar uma rotina, a segunda, como criar uma rotina. Deuteronômio 6,7 fala, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, etc, etc. Então, como nós vamos criar uma rotina? Ensinando. Toda rotina, seja ela boa ou ruim, toda rotina ela é ensinada. Uma má rotina é a mesma coisa de você ensinar coisas erradas ao seu filho. Uma boa rotina é você ensinar as coisas certas. Uma má rotina, você está ensinando coisas erradas. Vou dar alguns exemplos, só alguns. Eu fico chocado algumas vezes, quando eu ouço que, às vezes criança de 7, 8 anos, ele vai dormir 2, 3 da manhã. Por quê? Não sei, ele fica na televisão, no celular, no computador. Até que horas? 2, 3 da manhã. Às vezes eu escuto coisa do tipo, 2 da manhã eu acordo com o barulho dos meus filhos fazendo lá na cozinha, fritando ovo, fritando isso, assando pão, não sei o que lá. Às 2 da manhã. Que me leva ao próximo ponto, deixar o seu filho comer o que quiser, quando quiser, na hora que quiser. Pastor, senão ele não come, ele vai morrer de fome. Não, ele não vai morrer de fome. O homem pode passar dias, semanas sem comer, e não vai fazer ele mal nenhum. Pelo contrário, provavelmente vai lhe fazer bem. Mas sabe o que é isso? É uma rotina que permite dormir quando quer, comer quando quer, o que quer quando quer, não respeita o horário de ninguém, faz barulho, acorda quem quer dormir. Sabe o que é isso? É uma má rotina. E uma má rotina está ensinando o filho ou a filha a ideia de que ele pode fazer o que ele quiser quando ele quiser. Aí, no dia ele vai trabalhar, arruma um emprego. Não dura uma semana, por quê?
Ah, meu patrão mandou fazer isso, eu não queria. Ah, sério? E você esperava o quê? Que você ia lá e ficar sentado olhando o celular? Então, quando você tem uma má rotina, você está de fato ensinando e colocando na mente daquela criança as coisas erradas. Que tal essa? Só faz o que quer, quando quer e se quer. Fulano, vem fazer isso. Ah, tô afim não. Espera aí, depois eu vou. É uma rotina, uma má rotina. E é fácil não fazer o que deve fazer quando é mandado fazer. Isso é fácil. E é muito fácil a gente, como pai, dar uma ordem e não ser obedecido e a gente já para lá. Dá trabalho, tem que ir lá tratar do assunto, tem que falar, tem que corrigir. Dá trabalho. Requer esforço. Mas se nós não fizermos, eu já vi pais que fazem isso, ó. Vê a criança fazer uma coisa errada, vê e faz assim, ó. Eu vou fingir que não vi. Porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Se eu ver, eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. Então, eu vou fingir que eu não vi. Aí não é comigo. Isso é muito mais fácil do que você ver e ter que deixar o que você está fazendo para ir lidar com aquela situação. Esse é o esforço que se requer. Mas se você e eu não fizermos nada, nós estamos ensinando para a criança que ela pode fazer o que quiser, que não há consequências e que está tudo certo. Ou seja, qualquer rotina, boa ou ruim, ela é ensinada. Ensinada. Então, esses e outros mau hábitos que eu mencionei aqui, não são só esses, existem muitos outros, claro, mas vocês têm uma ideia do que eu estou falando. Mas tais hábitos, eles só ensinam e reforçam um mau comportamento e uma má rotina. O interessante é que o ensino da rotina, seja boa ou ruim, como é que ele é feito? Bom, nós lemos aqui, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então o ensino, bom ou ruim, é feito através de palavras, que a gente lê no versículo 7, delas falarás. Então se ensina através de palavras, mas também através de ações e exemplos. Ensinarás os teus filhos, deles falarás, assentado, andando, deitando-te, levantando-te. Então isso aqui é através de ações. Então não é só é você fazer, você dar o exemplo. Não adianta você exaltar as maravilhas de ir para o culto para os seus filhos e você não vai. Quando eu era pequeno, um dia eu fui pequeno, gente, e eu lembro que chegava domingo de manhã, nós éramos nominalmente católicos, péssimos católicos, não para ser seguidos por nenhum católico, mas para livrar-se da gente de casa, o meu pai nos exigia de nós irmos para a missa todo domingo de manhã. Quantas vezes que ele ia à missa? Ele nunca ia, mas nós tínhamos que ir. A ideia, eu acho que nós éramos mais pecadores e precisando de salvação e correção divina mais do que ele. Que talvez é verdade, mas a questão não é essa. A questão é que haviam palavras, mas não havia ação. E eu e meus irmãos, a gente nunca levava aquilo muito a sério. Inclusive, quando passava lá na Inglaterra, tinha oferta na igreja católica, era um prato. Algumas vezes o prato, ao passar, ele escorregava da nossa mão. E aquele... ninguém faz isso aqui não, viu? Por isso que nós usamos sacolinhos aqui já para evitar isso. Mas por quê? A gente não levava aquilo a sério. A gente ia porque tinha que ir. Um dos motivos, eu tenho certeza, não o único, mas um dos motivos era isso. É que meu pai não ia. Quer dizer, a gente tem que ir, mas ele não. Então não deve ser muito importante isso. Já com nossas filhas, não dizia, Michele e Gabriela, vão para a igreja? Não. Nós vamos para a igreja. Não quero você vamos ficar em casa. Nunca, não havia isso. Então é muito importante, a gente ensina com palavras, sim, mas também através de ações. Então é importante o como criar uma rotina, você ensina com palavras e você ensina através de exemplos.
Olhe para o versículo 7, mais uma vez, de Deuteronômio 6. Aonde criar as rotinas? Ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Então, aonde você ensina, aonde você estabelece, onde ocorre o ensino e a implementação dessas rotinas? Em casa e fora de casa. Ou seja, não é uma coisa que você faz só em casa e lá fora é o que Deus quiser, nem tampouco é algo que você faz fora de casa, mas não tem em casa. Não é algo que você faz só para ser na frente dos outros, para os outros ver em público ou na igreja. Não, mesmo porque nunca dá certo. Se você tem essa duplicidade, se alguém tem essa duplicidade de um jeito na igreja, e um jeito na rua, e um jeito em casa, e um jeito... Isso não funciona. Ela deve ser estabelecida no lar, em casa, em família, primeiramente, e depois é que isso ocorre como consequência natural fora de casa. Você exigir que seus filhos se comportem perfeitamente fora de casa, mas dentro de casa é um Deus nos acuda? Não funciona, não vai acontecer. E, como diz o ditado, costume de casa vai à rua. Então o que você vê na rua geralmente é um exemplo do que é em casa. É uma reflexão do que é em casa. Então nós temos que começar primeiro em casa, mas não só em casa. Nós temos aqui, na tua casa, no caminho, deitando-te, levantando-te. Isso fala também do quando. Ao levantar e ao deitar. E ao caminhar. E ao sentar em casa. Ou seja, é constante, constante. Então não perca ou desperdice oportunidades de ensinar o caminho em que deve andar. Todo dia e o dia inteiro aparecem essas oportunidades. Muitas vezes são pérolas preciosas de oportunidades que você tem de usar aquele acontecimento para ensinar alguma coisa, para transmitir alguma coisa. Isso é muito, muito importante, a gente tomar essas oportunidades que se apresentam no dia a dia, desde o início do dia, por isso que fala, deitando-te e levantando-te, ou seja, desde você levantar de manhã até você deitar à noite, existem oportunidades que devemos capitalizar e usar o tempo todo. Por exemplo, os ritos e hábitos repetidos sistematicamente são oportunidades que se criam, mas existem oportunidades que se apresentam, que aparecem, e temos que estar atentos para ela também. Não pode haver rotina se não há hábito e repetição. Quando você tem refeições feitas em horários e maneiras diferentes, aí requer que você tenha uma certa organização. Não adianta você querer ter uma rotina se não há uma constância. A falta de constância, a constante mudança é o inimigo da rotina. Que horas a criança acorda? 9, 10 da manhã, meio-dia, depende muito. O nosso corpo natural, se você tiver uma rotina, o seu corpo vai acordar. Quer que numa certa hora você acorda? Eu também. 10h30 da manhã, meus olhos abrem, é impressionante. Dá 10h30, eu desperto, que é uma maravilha. Como seria bom. Tá? Sabe o que é isso? O seu corpo já está numa rotina. O deitar é a mesma coisa. Você cria uma rotina e o seu corpo entra na rotina. E quanto mais você repete aquilo... Agora, se você fica mudando o tempo todo, você é o inimigo da rotina. Tá? É a antítese da rotina. Se cada um dorme a hora que quer, no lugar que quer. Tem gente que um dia dorme no sofá, um dia na poltrona, um dia na mesa, outro dia na rede, outro dia na... Onde na Bíblia fala que é errado? Não dizer que é errado dormir no sofá, não é errado. Porém, você está perdendo a ferramenta da rotina. Da rotina. Tá? Então, é muito importante a gente ver isso aí. Criancinhas mais jovens, é claro, tem todo o ritual e o hábito de trocar de roupa, colocar o pijama, escovar os dentes, guardar os brinquedos, se preparar para a refeição. Tudo isso são coisas. Tirar o prato da mesa, claro, a criança maiorzinha, né? Tirar o prato da mesa. Eu pessoalmente acho errado
Uma criança, não vou dizer a idade, que varia de criança para criança, mas acabou a refeição, tira o prato da mesa pelo menos. Não é pecado se não fizer. Eu estou dando isso a minha opinião. Eu sempre falo, quando eu pregar minha opinião, eu vou dizer, essa é a minha opinião. Tira o prato da mesa. Tá? Que é algo simples que eles podem saber que estão ajudando, contribuindo, participando, né? Mas é um exemplo apenas que eu estou dando. Não arrumar nada, não guardar os brinquedos, não, enfim, são coisas que vão fortalecer e são oportunidades de a gente usar para implementar uma boa rotina. São apenas alguns sinais de rotinas nocivas. E por último, esta noite, ainda em Deuteronômio 6:7, e as ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-se. Então eu quero juntar o aonde, o quando, o como, tudo num balaio só. Ao juntar o quando, aonde e o como, a resposta é basicamente todo lugar, a toda hora. Todo lugar, toda hora. Por isso que é tão trabalhoso. E muitas vezes chega até a ser exaustivo. Por quê? Porque é uma tarefa literalmente incessante, se você fizê-la corretamente. É incessante. Sempre procurando oportunidades para fortalecer e enfatizar uma rotina correta. Se for fazer corretamente, ela é literalmente incessante, é o tempo todo. Toda hora, todo lugar, todo corrente, quando deita, quando levanta, quando anda, quando assenta, em casa, fora de casa. Ah, pastor, mas isso dá muito trabalho. Eu sei que dá muito trabalho. Mas quanto mais cedo e mais intenso isso é feito, quanto mais cansado você fica, na igual medida também, mais cedo ficará mais fácil. Quanto mais você se esforça e se exausta, mais cedo a coisa fica mais fácil. E o inverso é verdade. Quanto mais tempo a gente protela, atrasa, ou se aplica, não aproveita as oportunidades, deixa passar oportunidades, desperdiça essas chances, mais tempo vai demorar sendo trabalhoso. Olhe comigo em Provérbios 29:17. Para você ter uma ideia do que eu estou falando. E na semana passada nós vimos esse versículo. Provérbios 29:17 fala assim: castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Castiga o teu filho. Qual é o resultado? Ele vai te dar descanso. Lembra que você criar, estabelecer uma rotina é incessante e exaustivo? Pois é, mas quando você faz isso, ele vai te dar descanso. Com o tempo, você vai ter descanso. E o que mais? Dará delícias. A palavra delícias quer dizer deleite, alegria, felicidade à tua alma. Não vai ser aquela coisa pesada, enfadonha, difícil. Não, vai ser algo delicioso. Vai ser algo que vai ficar descansado. Ah, pastor, mas aí fala castigar o teu filho. Ok. Essa palavra castigar é a palavra yassá. A palavra yassá significa instruir, corrigir. Essa palavra castiga também significa, é um castigar no sentido de corrigir, de instruir, de ensinar. O que é instruir? É ensinar. É ensinar. Às vezes o ensinar talvez vai requerer algo um pouco mais físico, que nós diríamos castigo. Mas a palavra castigar, ela significa instruir, ela significa corrigir. E uma ferramenta para a gente instruir e corrigir é ter uma boa rotina. É ensinar o caminho em que deve andar. Esse ensinar quer dizer consagrar. Esse castigar quer dizer instruir. Então, ao instruirmos, ensinarmos uma rotina e o caminho que deve caminhar, com o tempo, tá? Ou seja, instrua o teu filho. Mostre o caminho em que deve andar. Lhe dê uma boa rotina.
E dará descanso e dará delícias à tua alma. Então, no começo é cansativo? No começo é incessante? Mas ao passo que progride, vai ficando mais fácil e mais delicioso. Ao passo que progride. Então, se a gente ficar empurrando com a barriga e fazendo uma coisa meio que sem muita vontade, sem muito afinco, você vai prolongar o trabalho. Porque você está desperdiçando oportunidades que você poderia estar usando. O inverso também é verdade. Quem não cria boa rotina, não tem descanso ou deleite, mas tem cansaço e desgosto. Você quer ter cansaço e desgosto com seu filho? Eu não quero ter cansaço ou desgosto. Então o segredo está numa rotina. O segredo está em instruir, em corrigir, em ter uma boa rotina. E quanto mais cedo a gente institui uma boa rotina e somos constantes e sistemáticos e aproveitamos os momentos, tanto os momentos criados quanto aqueles que não são criados. Eu lembro uma vez, as crianças eram pequenas, a Michele tinha menos de 2 anos, eu lembro que foi antes a gente ir para a Inglaterra, e a gente estava... Eu não lembro onde é que foi, mas... Aí eu lembro onde é que foi, a gente estava na praia. E a gente estava pegando conchinha na areia. E eu não sei se foi a Gabriela ou a Michele, mas a Michele tinha menos de 2 anos, a Gabriela tinha na faixa de 3 talvez, ela aí perguntou alguma coisa no sentido, de onde vem a conchinha? Aí eu falei, Papai do céu criou. Ele criou a conchinha, a areia, o mar, as rochas. Uma oportunidade, uma coisa simples, boba, mas você já inclui, já embute aquilo. São tantas coisas. A criança está chupando uma manga ou comendo uma fruta, alguma coisa, está gostoso, tá. Quem fez a fruta tão gostosa? Foi o Papai do céu que fez tudo isso para ser uma bênção para nós. Então, são ocasiões assim que a gente pode pegar, mas a gente tem que estar sempre operando no modo pai ou mãe, no modo criar uma rotina, no modo instruir, corrigir, no modo ensinar constantemente. E com o passar do tempo, a coisa fica mais fácil, porque já tem uma base, a criança já tem uma base em que pode ser construído. Em resumo, lembrando que a criação dos filhos, quero fazer aqui essa importante nota, ela não deve durar a vida toda. A criação de filhos não é... Porque muitas vezes os pais ficam desesperados. Pastor, essa coisa aqui é incessante, é exaustivo, é o tempo todo. Isso é agora, não é assim a vida inteira. E como nós vimos, vai ficar delicioso e mais fácil. Então não olhe para o hoje, olhe para a promessa que vai ficar delicioso e fácil, deleitoso e ter descanso para a alma. Mas mesmo além disso, o que acontece quando alguém não tem a rotina correta e consequentemente não mostrou o caminho que deve andar, existem pais que criam os filhos o resto da vida. 17, 18, 19, 20, 25, 30, 40, 50 anos, tá, dependendo do pai, morando na casa do pai, fazendo na casa do pai. Veja bem, uma coisa é você morar na casa do pai, outra coisa é morar na casa do pai porque você não tem como se manter. Você não tem emprego, você não tem profissão, você não tem nada. Não é uma opção. Os pais estão doidinhos para... E o danado está lá. Aqui eu não saio. Então não deve... A criação de filhos não é uma coisa que dura a vida inteira. E se for feita corretamente, ela vai ficando progressivamente mais fácil. Não vou dizendo super fácil, que cada idade apresenta suas dificuldades. Mas uma adolescência conturbada é fruto de uma infância também conturbada. Por isso deve começar cedo, não esperar. Não tem que esperar. Tem que começar logo. Mas seguir o atalho do atraso, desprezando a boa rotina, só vai atrapalhar e criar problemas mais tarde. Então devemos orar, vigiar, para que ensinamentos humanos e mundanos não entrem nas decisões pertinentes à criação dos nossos filhos.
Ore e vigie, porque é muito sutil. É um programa aqui, é um artigo ali, é uma coisa que uma amiga, uma vizinha, um colega fala, que pode até parecer bom, mas é um atalho do atraso. Então tenha muito cuidado. A palavra de Deus deve ser a regra e a luz. A palavra de Deus não envelhece e não perde a sua eficácia. Isso antigamente. Hoje em dia, quando você ouve alguém falando isso, desliga a tua pessoa na hora. Porque o ser humano não mudou. Tudo bem, mudou muita coisa aqui, mas no cerne, lá dentro, a natureza humana não mudou. E o nosso Deus não mudou. E a palavra de Deus não mudou. Então, quando você tem muita querendo inovar e mudar, porque a Bíblia é um livro antiquado, a antena, já fique ligado. Porque ela vem besteira. A palavra de Deus é eterna. Ela é a verdade não muda. A natureza humana é a mesma que era desde Adão. Hoje a gente tem um meio muito diferente, claro, mas o coração humano, a natureza humana permanece a mesma. Então, faça uma análise da sua rotina, faça uma análise da criação de seus filhos, faça uma análise da sua rotina, pai, mãe, futura mãe. Você que já teve filho, que já casou, saiu de casa, todo mundo deve fazer uma avaliação da sua rotina. Deve ser honesta, objetiva, humilde, realista, ou melhor ainda, peça para que Deus examine a sua rotina. Olha o que diz aqui no Salmo 139, versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. 24. E vê se há em mim algum caminho ruim e guia-me pelo caminho eterno. Esse caminho é a palavra derek. Essa palavra derek é a mesma palavra usada em Provérbios 26, 2. Educa a criança no caminho. Semana passada estabelecemos que essa palavra caminho significa rotina. É uma rota, um caminho. E lá no Salmo 136, 39 fala, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma rotina, se há alguma rotina na minha vida, algum caminho na minha vida que não é bom, que é ruim. Fala, Deus, sonda-me, prova-me, mostre-me. Então, você peça ajuda a Deus para que, em conjunção com Ele, a sua palavra, nós nos analisamos as nossas rotinas, os nossos caminhos. E todo mundo deve fazer isso, com filho, sem filho, se é pai, se é mãe, não interessa. Todo mundo deve fazer isso. Peça a Deus para lhe ajudar, avaliar. E se nossa rotina, nosso caminho estiver errado, como que nós vamos ensinar a alguém o caminho que deve andar? Jesus falou, os fariseus são cegos guiando cegos. Vai cair o cego que está seguindo e o cego que está liderando. Ambos cairão no buraco. Então, vamos nós não ser cegos, mas andar no bom caminho.